Olá, solucionador! Olá, solucionadora! Eu me chamo Isabel Brito, esse canal é sobre vendas e eu também sou uma solucionadora de problemas. Para o vídeo de hoje, eu estou trazendo um assunto que muito interessa para aquelas pessoas que passam o dia inteiro fazendo atividades e no final do dia percebem que os seus resultados não condizem com a quantidade de atividades que foi realizada. Na verdade, isso significa que essas pessoas estão sendo ocupadas e não produtivas, porque a produtividade, ela traz resultados e faz com que você alavanque aquilo que você deseja. E é exatamente sobre isso que eu quero falar, sobre produtividade, melhorando a sua vida. E os 10 passos que você vai aprender no vídeo de hoje, eles me ajudaram a ser mais produtivas, alavancando os meus resultados com a atividade de vendas e que melhoraram a minha vida em vários aspectos, que se você colocar em prática esses 10 passos que eu vou te ensinar nesse vídeo, tenho certeza que você vai ser muito mais produtivo, trazendo aí os resultados que você tanto deseja. Mas antes de começar a falar sobre os 10 passos, quero te pedir que você já deixe o like se você gostou desse assunto, compartilhe com seus amigos para aumentar a relevância do canal e fazer com que esse assunto chegue em mais pessoas. Muito tem se falado por aí que produtividade é trabalhar com pressão, atendendo à expectativa, muitas vezes alheias e não as suas. E uma outra coisa é que nem sempre estar ocupado significa que você está sendo produtivo. É preciso que você seja criterioso, rigoroso e exigente ao escolher as atividades que realmente vão te levar para os objetivos que você tem e as metas que você quer alcançar. Então é preciso ter muita atenção com aquilo que realmente faz com que você seja produtivo e aquelas atividades que só te roubam energia, porque para mim ser produtivo é saber aproveitar o tempo e a sua energia. Então eu separei aqui 10 dicas que me ajudaram a alavancar os meus resultados, fazendo com que eu me tornasse uma pessoa muito mais produtiva, e esse é o grande segredo das pessoas bem-sucedidas. Então pega caneta e papel para que você não perca nenhum detalhe desses passos e coloque em prática, porque melhor do que conhecimento é a prática disso, para que você realmente consiga colher os resultados que você está buscando. O primeiro passo é que você aprenda a pensar em minutos e não em horas. As pessoas costumam dividir o seu tempo, o seu calendário em horas, em blocos de horas e não em minutos. Já as pessoas bem-sucedidas, elas sabem que um dia tem 1440 minutos, então elas sabem que o tempo é muito valioso, né? Dinheiro, ele pode ser perdido e recuperado. Já o tempo gasto, você não pode, concorda? Então, tenha um pensamento que é dividir o seu dia em minutos e não horas. Já já você vai entender por que eu falo isso. O segundo passo é que você tenha foco, saiba qual é a tarefa mais importante, aquela tarefa que vai realmente te trazer os resultados, e trabalhe nela nos primeiros minutos do seu dia, tá? Trabalhe nela intensamente, utilizando uma técnica que eu gosto muito, que é a técnica Pomodoro. Mergulhe nessa atividade por pelo menos 30 minutos dos seus primeiros minutos do dia, tá? Se exigir que fique um pouco mais, é preciso que você pense o seguinte: ao finalizar essa tarefa, mergulhando profundamente nela, você faça um intervalo de pelo menos 10 minutos antes de ir para a próxima tarefa. E aí, pense na tarefa que vai realmente impactar os seus resultados, que vai fazer com que você alcance aquela conquista daquele desejo, daquela meta que você tanto quer, tá? Então esses são os 2 primeiros passos que você precisa ter para ser mais produtivo, né? Não use listas de tarefas. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito assim na raça, porque isso me atrapalhava demais. E assim, existe um estudo que apenas 41% dos itens de uma lista de tarefas são realmente realizados, são realmente feitos. Então jogue fora aquela sua to-do list lá que você anota as suas tarefas, porque ela não funciona. Use uma agenda para fazer as suas anotações de tudo aquilo que você tem que fazer durante o seu dia. Todas as atividades não feitas, elas podem levar você ao estresse,
estresse, podem levar muitas vezes à insônia, que vão fazer com que você perca a sua energia, porque você não vai ter uma boa noite de sono e no dia seguinte você seja menos produtivo. Então agende tudo em blocos de 15 minutos para que você consiga garantir que toda a conclusão dessas 95% dessas tarefas vão ser realizadas. Uma outra coisa que você precisa fazer para ser mais produtivo é parar de procrastinar. Sabe aquelas coisas que levariam apenas 10 minutos para você fazer e você diz, não, vou anotar aqui num papel e depois eu faço? Não procrastine essas pequenas atividades que vão levar apenas 10 minutos. Faça imediatamente. Não deixe para fazer depois aquilo que você pode fazer agora. Use o grande ditado aí, sábio que existe, que é não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. E um outro passo muito importante que me ajudou a ser mais produtiva e alavancou os meus resultados em vendas foi usar um caderno. Para que usar um caderno, né? Para colocar todos os seus pensamentos, todas as suas grandes ideias que vão surgindo durante o dia e que podem tirar o foco das suas atividades. Então, toda vez que vier um pensamento, vier uma ideia, anote num caderno para que no final do dia você possa analisar e ver de que forma você vai aproveitar todos esses pensamentos. E esse caderno também vai servir para você colocar na sua cabeceira de cama para antes de dormir, que é quando os maiores pensamentos vêm, aquelas ideias mirabolantes e muitas vezes as preocupações devem ser descarregadas. Isso é uma coisa que eu aprendi, que faz muito sentido para mim e que me ajudou muito a ter uma noite melhor de sono. Descarregar todas as preocupações e ideias que eu tenho durante a noite para que no dia seguinte eu possa realizar muitos desses pensamentos. Então é para isso que o caderno vai servir, para você colocar suas grandes ideias e pensamentos e também para descarregar as preocupações. Uma outra coisa que eu fiz que me ajudou bastante foi seguir a regra 80-20, né? Saiba que as atividades, elas têm os melhores resultados quando você 80% dos bons resultados, eles vêm daquelas 20 atividades, 20% das atividades que vão realmente te levar para os resultados. Os melhores resultados vêm das atividades mais importantes que você realiza no seu dia. Então, tenha foco nas principais atividades, aquelas que realmente vão contribuir para a sua produtividade. Tenha uma rotina matinal. A maioria das pessoas fazem mais para alcançar mais, mas as pessoas bem-sucedidas, elas usam a sua manhã para melhorar, para que possam fazer menos e conquistar muito mais. Então elas cuidam do corpo, elas se exercitam, né? Fazem uma caminhada, uma corrida. E um grande gatilho para você começar a fazer isso, por exemplo, é deixar um tênis do lado da sua cama e a sua roupa de ginástica. Isso vai fazer com que ative um gatilho para que você pense, eu preciso ir correr, eu preciso ir caminhar. Isso vai fazer com que você tenha uma recompensa que é ficar mais disposto, né, mais disposta para realizar e começar melhor o seu dia. E aí isso vai render muito mais. Uma outra coisa é que as pessoas bem-sucedidas, elas têm uma rotina de cuidar não só do corpo, mas cuidar também da mente, através de meditação, que é quando para-se um momento para refletir sobre a sua vida e silenciar um pouco a mente para colocar coisas novas, né? Faz uma dispersão dos pensamentos e preocupações para colocar pensamentos positivos no lugar. E uma outra coisa que elas fazem para alimentar a sua mente é a leitura de bons livros, né? E uma outra coisa que é muito importante, que é o 8º passo das pessoas mais produtivas e que tem mais resultados, é energia ser tudo. A energia faz parte de tudo no universo. Então, não tem como ser produtivo com a energia baixa. E o que aumenta a nossa energia? Por exemplo, a comida é o combustível para o seu corpo, para que você seja saudável, que você tenha disposição. Então, evite durante a rotina de trabalho comer alimentos que são carboidratos pesados, que vão fazer com que o seu metabolismo diminua durante as atividades e isso te deixe um pouco lento
lento, né, e um pouco preguiçoso. Então, coma alimentos mais saudáveis, distribua a alimentação durante várias horas do dia, coma pelo menos de 3 em 3 horas. E uma outra coisa muito importante que vai influenciar na sua produtividade, como eu falei, à noite é o momento em que os seus pensamentos vêm todos à tona, as suas grandes ideias, as preocupações, e ter uma boa noite de sono é um momento para recuperar o seu corpo, né? Então, tem aquele caderninho do lado da sua cama para você descarregar tudo que está passando na sua mente, para que no dia seguinte você acorde revigorado, cheio de energia para começar um novo dia e colher todos os resultados que uma vida próspera e uma vida produtiva traz. E o número 9 é: elimine as distrações. Se você é o tipo de pessoa como eu, trabalha em casa e precisa de muita disciplina, evite a distração do copo sujo na pia, evite a distração de ficar stalkeando as pessoas no Facebook, no Instagram, né? Você pode sim fazer isso, mas coloque na sua agenda, dentro daquela divisão de 15 minutos que você vai fazer determinadas atividades, coloque um momento para você se distrair. Não tem problema, deixe que isso esteja na sua agenda e não atrapalhe as atividades que realmente vão trazer os resultados no final do dia. Então faça coisas que você gosta por pelo menos 15 minutos. Levanta, faz um alongamento, né? Faz um exercíciozinho ali, toma um café. Não tem problema fazer paradas, é aconselhável, inclusive, para você ser mais produtivo. Ao finalizar uma tarefa, descanse pelo menos 10 minutos, tá? Então você pode incluir aí dentro desses 10 minutos, fazer alguma coisa que você gosta, ou dar uma fuçada lá nas redes sociais, conferir um e-mail, mas isso tem que estar dentro daquela divisão de 15 minutos da sua agenda. E a última coisa, e grande importância ela tem, e foi muito importante para aumentar a minha produtividade, e que é um dos maiores segredos dentro desses 10 passos para melhorar a sua vida com a produtividade, é fazer a modelagem. Preste atenção nas pessoas bem-sucedidas. Praticamente 99% das pessoas bem-sucedidas, elas têm uma rotina muito parecida, né? Elas seguem esse passo a passo que eu acabei de passar para você, né? E elas têm uma vida saudável, elas leem bons livros, elas não assistem televisão, ou seja, aqueles programas que nada contribuem para o seu intelecto, para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Então, eu comecei a fazer modelagem das pessoas que tinham os resultados dentro da área de desenvolvimento que eu comecei a trabalhar, que é vendas diretas. Então eu comecei a seguir essas pessoas nas redes sociais, comecei a observar o estilo de vida delas, o tipo de postagens que elas faziam nas redes sociais e como era o trabalho que elas desenvolviam, né, e relacionado à profissão que elas escolheram. E observei também os resultados que elas tinham e comecei a modelar algumas pessoas que hoje inclusive são os meus maiores mentores, que me ajudam nesse processo com vendas diretas. Então esses foram os 10 passos que me ajudaram a ser mais produtiva e me ajudaram a alcançar os resultados financeiros que eu, né, sempre sonhei com as vendas diretas ao escolher essa atividade como minha profissão. Então, se você estava aí se sentindo muito ocupado e no final do dia não estava conseguindo ter os resultados que você gostaria, siga esse passo a passo, que é bem simples e fácil, que qualquer um pode fazer, basta um pouquinho de força de vontade e disciplina, e eu tenho certeza que você vai alcançar grandes resultados, fazendo com que a produtividade melhore a sua vida em todos os aspectos e traga prosperidade, traga uma vida mais leve, mais tranquila, sem grandes preocupações e com muito dinheiro no bolso. Muito obrigada por você ter ficado comigo até o final desse vídeo. Eu te vejo no próximo vídeo. Continue acompanhando o canal. Um grande abraço.